Fala, torcedor, tudo certo? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a lista de relacionados do Grêmio para enfrentar o Atlético Mineiro neste sábado às 18 horas e 30 minutos. Tem surpresa na lista. E claro, vamos falar por que esses jogadores não foram relacionados. Tem um motivo especial. Eu achei um pouco estranho, mas eu quero saber de vocês e já vão comentando aqui também. Como joga o Atlético Mineiro, adversário do Grêmio, neste sábado? O artilheiro Hulk vai para o jogo. Essa é a grande questão. E o reforço pedido novamente pelo técnico Gustavo Quinteiros à direção do Grêmio e agora publicamente. Vou te falar tudo sobre isso. Antes de mais nada, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte junto comigo. Vamos buscar os 20 mil seguidores, 20 mil inscritos aqui no YouTube. Eu conto com o apoio de todos vocês para me dar essa moral, continuar trazendo informações do Grêmio todos os dias. E aí, amanhã, no sábado, já estarei lá assistindo e trazendo informações do Grêmio de bastidor contra o Atlético Mineiro para vocês direto da Arena. Vamos falar sobre os relacionados? Pois é, Gustavo Quinteiros me deixou um pouco preocupado, mas ele relacionou Thiago Volpe e Gabriel Grando, os zagueiros Gemerson, Wagner Leonardo, Gustavo Martins, Rodrigo Eli e Vieri, os laterais João Lucas, João Pedro, Igor Serrote e Lucas Esteves, os volantes Camilo, Vila Sante, Edenilson e Dodi, meias Monsalve e Cristaldo, atacantes Christian Oliveira, Arezo, Amuso, André Henrique, Aravena e Christian Pavon. Bom, vamos falar sobre os relacionados aqui rapidinho. O que me chamou a atenção? Cuejar não está relacionado, nem o Lua Cândido está relacionado. Nenhum dos dois foram relacionados para essa partida. Bom, o que chegou para mim a respeito? O Lua Cândido ainda não está bem fisicamente. Essa é uma da informação. Depois eu recebi uma outra informação, em que ele optou pelo Vieri. Bom, Lua Cândido é lateral esquerdo, e ele está utilizando o Vieri, ele pede jogadores de força e velocidade. O Lua Cândido não está relacionado porque não tem força ou não tem velocidade? Ou é realmente um problema físico? A escolha é pelo Vieri. Bom, pelo menos para isso já me ajuda. Eu adoro os jogadores das categorias de base jogando no time, porque eles trazem um pouco a mais, se entregam mais dentro do jogo. Na lateral direita, ele colocou o João Pedro e o João Lucas e o Igor Serrote. 3 lateral direito. Aí eu te pergunto, para quê? Para que os 3? Ele teve que colocar um a mais? Se ele vai usar o Vieri na esquerda? Tem algo que não bate, sabe? Tem alguma coisa que não faz sentido na escolha neste lateral direito. A minha surpresa é o João Lucas sendo relacionado para essa partida, já que ele está com o Igor Serrote, sendo que passou a semana treinando como titular, João Pedro queria estar readquirindo a sua forma física, e ele tem o Lucas Esteves e o Vieri, já que ele não levou o Lua Cândido. Essa é a minha grande questão. Por que insistir em João Lucas? Pode ser um grande erro. E eu espero que ele, nesse grande erro, ele acabe acertando. Vamos torcer que o Gustavo Quinteiros consiga acertar este sistema defensivo do Grêmio quanto antes. No meio-campo, o Cuejar não faz parte. Pois é, daí eu quero trazer para vocês que o Rodrigo Oliveira trouxe a informação de que o Cuejar é uma ausência por problema muscular. Ele sofre com problema muscular. Eu recebi a mesma informação sobre o Lua Cândido. É um problema físico. Ele não consegue adquirir a sua forma física. E depois eu questionei, mas é a forma física ou é a competitividade que ele ainda não conseguiu readquirir por tanto tempo jogando no futebol que não tem competitividade assim como é o Campeonato Brasileiro? E aí foi me dito a questão física. Insistiu na questão física. Bom, portanto, vou trazer aqui a questão física e ao mesmo tempo bate com um problema muscular. A gente pode trazer essa informação como uma correta também, porque a gente apurou. Vamos lá falar sobre o reforço do Grêmio. Antes de mais nada, dá aquele like para nós, se inscreve no canal e ative as notificações aí, tá? Me ajuda aí para a gente poder bater os 20 mil inscritos o quanto antes. Conto com o apoio de todos vocês. Quero falar sobre o reforço, mas o Atlético Mineiro vem com um reforço também para enfrentar o Grêmio neste sábado. E ele vem com o Hulk. O time do Atlético não vem completo, mas o Atlético vem num 4-2-3-1. Vou trazer um time para vocês. Everson, Natanael, Lianco, Alonso e Arana. Arana voltando à seleção. Alan Franco, Gabriel Menino, grande reforço, volante.
Scarpa por um lado, Coelho no outro, Hulk centralizado atrás do Rony. E a gente sabe que esse falso 9, trabalhado pelo técnico Cuca, pode fazer uma grande diferença. Eles vêm com um time muito forte, cheio de encaixes, cheio de uma movimentação bem peculiar do técnico Cuca. Um time que joga para frente e não tem medo de jogar para frente. Essa é a parte importante. E a linha defensiva deles é no 4-2-3-1, sim, da forma pressionando, né, primeiro o time adversário no campo adversário e aí depois volta todos eles em conjunto naquele espaço de 30 metros, como a gente gosta de falar. Quero falar com vocês sobre o reforço que o Gustavo Quinteiros pediu para a direção de novo publicamente. Ele deu uma entrevista para a GZH e eu falei aqui já no vídeo anterior, vocês podem procurar, mas eu não acabei falando sobre o reforço. O Gustavo Quinteiros trouxe algumas falas importantes do que vai ser o Grêmio a partir de agora. E, inclusive, ele cita que pede 2 meses para a direção nesses jogos de quarta e domingo que vão dar esse ritmo para entrosar o time que ele pensa em ser o ideal. E o time que ele pensa ser o ideal é exatamente aquele que enfrentou o Sport Clube Internacional na final do Campeonato Gaúcho. O último jogo, aquele que o Grêmio empatou em 1-1. Que o time do Inter é um time sólido defensivamente, que já está há algum tempo trabalhando com esses jogadores, o treinador já está há mais tempo no clube, já conhece os jogadores, já tem um esquema tático pronto, e isso facilita. Já o Gustavo Quinteiros, na entrevista, ele fala que ele teve dificuldades para montar o elenco, o time veio recebendo reforços durante a competição, e quanto a isso, tinha que fazer os encaixes. O Grêmio ainda chegou longe no Campeonato Gaúcho, na visão do técnico Gustavo Quinteiros. E ele fala exatamente isso, que agora, eu fiz as minhas anotações aqui, ele precisa encaixar os jogadores neste esquema que ele acha que é o ideal. E tem jogadores que precisam melhorar individualmente. São jogadores que ele sabe que são necessários para o esquema, sabe que são necessários para o Grêmio, para o time, mas eles não vêm rendendo individualmente. E a gente já citou aqui no vídeo, o João Pedro é um caso, vai perder a posição para o Igor Serrote. E eu já venho falando há algum tempo, quem me segue, me acompanha, tanto aqui quanto no Instagram, sabe que eu digo que o Igor Serrote é o melhor lateral direito do Grêmio há um bom tempo. Pois então, o João Pedro é um dos casos que precisa melhorar individualmente. E aí depois a gente vem falando de 2 jogadores, Vila Sante e Franco Cristaldo. O técnico Gustavo Quinteiros, quando chegou no Grêmio, pediu para a direção do Grêmio, exigiu que não vendesse, não se desfizesse desses 2 jogadores, porque na ideia de time dele, esses 2 jogadores são fundamentais para o time do Grêmio. Pois então, por que o Franco Cristaldo não joga? Não é o titular? Porque no esquema que ele acredita, neste momento, o Franco Cristaldo ainda precisa entregar algo mais. E entra nessa linha da melhora individualmente. E o Cristaldo está trabalhando exatamente nisso, fazendo trabalhos específicos para poder fazer essa melhora. Então, o meio-campo do Grêmio, Camilo, Vila Sante e Edenilson, começa a ganhar força, começa a ser mais consolidado para poder jogar os próximos jogos, principalmente no Campeonato Brasileiro, que vai ser uma sequência muito grande. E aí, depois ele fala que também treinou com o Monsalve e o Franco Cristaldo no meio, e também com os 2 no meio campo, além dos três volantes. Portanto, pode ser que o Grêmio apareça num 4-5-1 aí, com tranquilidade, e com o Arezzo como centroavante do time. A partir daí, foi perguntado pelo Marco, na GZH, sobre os reforços do Grêmio. E aí ele fala que ele exigiu um zagueiro. Falta um zagueiro e ele não abre mão desse zagueiro para poder dar a consolidação ou consolidar o sistema defensivo. E aí a gente fala de Romanha, do São Lourenço. O Grêmio segue em tratativas com eles, a gente sabe disso, não se fala mais, mas que tem um acerto para ele chegar no meio do ano. E o Gustavo Quinteiros está contando com isso. O fato é que eu, como torcedor, já torço que ele consiga resistir à pressão que ele vai sofrer nos jogos até o meio do ano para receber esse reforço e até então ele deslanchar e parar de ter que pedir reforço porque o time ainda está capenga. Mas ele exige esse reforço, ele quer esse zagueiro com todas as forças para poder reforçar o time do Grêmio na questão defensiva. E depois ele cita sobre os jogadores das categorias de base, que ele gosta muito dos jogadores. E ele fala sobre o Vieri, sobre o Serrote, ele falou do Kaique, do Pedrinho, e ele cita assim, abre aspas, gosto de jogadores nascidos no clube,
porque eles amam a instituição. Fecha aspas. Com isso, eu digo para vocês que ele começa a acertar, porque são jogadores que querem entregar mais, querem se consolidar como profissional e vão dar a vida. E ele cita a entrega do Igor Serrote, e é onde eu digo para vocês e confirmo, Igor Serrote será titular contra o Atlético Mineiro para poder fazer um grande jogo. E agora podemos torcer para que as coisas aconteçam como ele pediu. A partir de então, Grêmio Atlético Mineiro, às 18h30, estarei lá fazendo cobertura, também vai estar no Instagram. Segue a gente, dá o like, se inscreve, ativa as notificações. Vamos fazer parte comigo. Vamos chegar nos 20 mil seguidores inscritos aqui no canal o quanto antes. Daqui a pouco a gente volta.